Amém? Quando o Senhor ele fala, nós, os seus servos, nós ouvimos. Amém? Cântico ou Cantares, capítulo 2, versículo 1. Eu sou a rosa dos árvores, o lírio dos vales. Qual o lírio entre os espinhos, tal é a minha querida entre as donzelas. Qual macieira entre as árvores do bosque, tal é o meu amado entre os jovens. Desejo muito a sua sombra e debaixo dela me assento. O seu fruto é doce ao meu paladar. Leva-me à sala do banquete, e o seu estandarte sobre mim é o amor. Sustentai-me com passas, confortai-me com maçãs, pois desfaleço de amor. A sua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça, e a direita me abraça. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, pelas gazelas e servas do campo, que não acordeis nem desperteis o amor, até que este o queira. Ouço a voz do meu amado, ele aí galgando os montes, pulando sobre os outeiros. O meu amado é semelhante ao campo ou ao filho da gazela. Eis que está detrás da nossa parede, olhando pelas janelas, espreitando pelas grades. O meu amado fala e me diz: levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. Porque eis que passou o inverno, cessou a chuva e foi. Aparecem as flores na terra, chegou o tempo de cantarem as árvores, e a voz do pássaro ouve-se em nossa terra. A figueira começou a dar os seus figos, e as vides em flor exalam o seu aroma. Levanta-te, querida minha, formosa minha, vem. Pomba minha, que andas pelas fendas dos penhascos, no esconderijo das rochas escarpadas, mostra-me o rosto. Faz-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é o quê? É doce, e o teu rosto é amável. Apanhai-me as raposas e as raposinhas, que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. O meu amado é meu e eu sou teu. Irmãos, quero que você preste bastante atenção nessa mensagem, porque de repente tem tempo que você não escuta uma mensagem que fala sobre um caso de amor. Um caso de amor. E o que é? Que não é? Que não cabe dentro da história entre Deus e a igreja? É a infidelidade. O que é a infidelidade? É quando você arma, é quando você sela um compromisso com alguém e depois há uma traição, há uma infidelidade. A palavra do Senhor, ela nos ensina no livro de Mateus, capítulo de número 25. Jesus ele nos fala uma parábola que existia um senhor, um noivo, e esse noivo ele disse: olha, eu vou voltar. E existiam que 10 noivas. Bem sabemos que a Escritura Sagrada ela é firmada
em parábolas e costumes do mundo antigo. Glória a Deus. O mundo antigo, os reis, os senhores, eles, segundo costumes antigos, eles poderiam ter várias mulheres. Por exemplo, o Salomão, ele tinha 700. Você sabia que Salomão, ele tinha 700 princesas e 300 concubinas? Salomão, ele tinha muitíssimas. Por quê? Por causa do costume. E nós precisamos entender que até esse costume, segundo o livro de Hebreus, nos ensina que tudo isso é sombra das coisas futuras. Preste atenção nisso. O Velho Testamento são sombra das coisas futuras. Tudo que aconteceu no Velho Testamento é para nos gerar fé, para que nós possamos entender que assim como Salomão, ele teve tanto, o Senhor Jesus Cristo, ele nos ensina que no livro de Mateus, capítulo 25, havia o quê? 10 virgens. 10 virgens, 5 elas eram sensatas, honestas, prudentes, fiéis, mulheres que viviam para aguardar o seu Senhor, mas 5 eram nécias, imprudentes, infiéis. Sabe o que é uma pessoa que Deus, ele tira do mundo, ele tira do lamaçal e ele fala assim: olha, agora você vai ficar aqui me aguardando, vai ficar se consagrando, vai ficar se purificando, vai ficar me buscando, porque eu vou retornar para buscar você. Você é a minha noiva e você precisa estar em fidelidade, você precisa estar firme, porque eu vou voltar. Você sabe que essa parábola, ela nos ensina que 5 eram, que as 10 eram crentes. Você vai falar para o irmão, as 10 eram crentes. Vamos falar para o irmão, Nicolas, era 10 virgens e as 10 eram crentes. Por quê? Porque elas vão para a igreja às 10. Como que eu sei? Porque a Escritura disse que, presta atenção, que ouve-se o grito: lá vem o Senhor. E as 10 estavam juntas. Elas estavam juntas. 5 eram prudentes, 5 estavam na unção, 5 estavam na oração, 5 estavam na consagração, 5 estavam na fidelidade, 5 estavam fazendo a vontade do seu Senhor, 5 estavam constantemente buscando a face do seu Senhor. E 5 não estavam. Por quê, pastor? Porque eram imprudentes, estavam dentro da igreja, mas não estavam fazendo aquilo que era certo. Como que eu sei? Eu sei porque quando gritou, a Escritura diz que 5 tinham as suas lamparinas cheias. 5 tinham as suas lamparinas cheias de azeite para iluminar onde elas pisam. Você sabe que Jesus, ele fala que aquele que anda nas trevas não sabe onde pisa. Por isso que Cristo, ele disse no capítulo 1 do Evangelho de João: a luz estava no mundo, mas o mundo não a quis, porque as suas obras eram trevas. No livro de Isaías, capítulo de número 9, versículo de número 2, diz que o povo que vivia em trevas viu resplandecer a luz. Lamparina, irmão, e azeite significa estar em luz, estar na luz. Quando elas gritaram: lá vem o Senhor, aquelas que não tinham disse: me dá um pouquinho do teu azeite. E aquelas que tinham disse: não, peraí, se nós te entregarmos um pouco desse azeite,
nós também vamos ficar sem. E aquelas que tinham azeite, disse: olha, vão e vão comprar. E a Escritura diz que elas foram, mas quando elas retornaram, o Senhor já tinha entrado para as suas núpcias com 5 que estavam preparados. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Isso fala de salvação. 5 estavam preparados. Você está preparado, irmão? Eu quero que você faça uma autoanálise. Porque nós vivemos no domingo, na Santa Ceia. E vamos dizer que eu não aliviei, irmão. Quem estava lá sabe que a palavra foi para destronar Satanás da vida de crente. Foi para a igreja entender que com Cristo é ou não é. É sim, sim ou não, não. E o que passar disso é do maligno. Ou é ou não é. A Escritura é bem clara, irmão. Que quando elas retornaram, elas bateram na porta. E o noivo estava lá dentro, com as 5 prudentes. E elas bateram. Aí a porta abriu. E o noivo falou: pois não. E elas disseram: nós somos noivas também. E Jesus disse para elas: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Porque estar na igreja não é simplesmente ter salvação garantida. Estar dentro da igreja significa que você tem a oportunidade de encher o teu candeeiro, a tua lamparina de azeite ou não. Você está na fonte. Mas o grande problema é que nós nos apegamos a coisas materiais. E eu fiquei imaginando, o que tem a ver essa mensagem cantada, empolgante, com isso que eu estou dizendo? É porque tem que haver uma relação de amor entre a noiva e o noivo. Irmão, poucos aqui não tiveram relacionamento conjugal. Dá para contar, Nicolas. Eduardo, Giovana, Bruna e a Michele e o Vitor. Os demais, todos aqui dentro, já se apaixonaram. Ei, irmão, ei, Michele, quando você viu o morenão ali, você apaixonou. Rodrigo, quando você viu essa moça bonita, quando você viu, é loira? Não sei, estou cuidando dos caras, não sei. É loira? Quando você viu a loirona, você arriou os pneus. Você não conseguiu mais andar nem para a esquerda nem para a direita. Você começou a fazer tudo para agradar ela. Você já
Assim, imprudentes, elas só tinham um nome, mas elas não tinham caráter. Elas só tinham um nome de noiva, mas elas não tinham a vivência. Elas não viveram. Já disse um filósofo que mais importante do que a chegada, vou repetir para você, que mais importante do que a chegada é o trajeto. São as coisas que você vive no trajeto. Já viajei muito, viajei de avião muitas vezes, já viajei de ônibus muitas vezes, já viajei de carro muitas vezes, mas eu quero dizer para você, irmão, que quando tudo está bem, uma viagem de avião você deixa de lado para você ir de carro, porque de avião é rápido, mas de carro você conhece cidades. Você conhece pessoas, vidas, você conhece lugares turísticos. Mais importante do que a chegada é o trajeto, e você precisa viver isso, irmão. Você vai deixar para viver como ladrão da cruz, que foi salvo no último dia, na última hora, no último minuto, no último segundo, aos 45 do segundo tempo, não. Não vale a pena esperar, porque nem sempre dá tempo. Nem sempre dá tempo. É tão gostoso então você já viver uma vida, viver o amor em Cristo a partir de já. Mas o que tem que nós lemos? Escute. Salomão escreve no livro de Cantares, capítulo 2. Ele começa a falar com a sua amada. Meu amado é meu, eu sou dele. E ele começa a falar a mesma coisa, a trocas de carinho, ao romantismo no extremo aqui. Irmão, preste atenção nisso. Eles começam a trocar palavras de amor. Aí Salomão, no Senhor, ele começa a dizer assim, olha, lá no versículo de número 15, está tudo tão bom, eu te amo, Sulamita. E ela diz, eu te amo. Há um relacionamento muito gostoso entre os dois. Mas ele disse, olha, a esposa disse, apanhai as raposas, e aí é onde eu entro para terminar a mensagem. Apanhai as raposas, mas olha só, apanhai também as raposinhas. E eu fiquei imaginando isso, a gente já estuda há anos e há anos e há anos. Porque o que é raposa? O que é uma raposa se não uma ladra? Quem conhece de roça sabe que se coloca as galinhas, seus pintinhos dentro do galinheiro, coloca ela vem, desce, até que ela consegue uma pequena brecha, ela entra, pega uma galinha e foge. Essa é uma raposa. Você sabe que quando a palavra de Deus vem nos ensinando a apanhar as raposas, é porque a raposa, dentro dessa palavra, desse ensinamento, é um demônio. É um demônio que as pessoas, uma pequena brecha, consegue fazer um terremoto no casamento, consegue fazer um terremoto com o filho, com a filha, consegue fazer um terremoto lá no teu trabalho, consegue fazer um terremoto lá na escola. Mas eu quero dizer, irmão, que nós precisamos apanhar as raposas. Como assim? Não permitir que raposa nenhuma entre e estrague a tua vida espiritual entre você
Deus. Como assim, pastor? Eu amo o Senhor. E o Senhor me ama. O que o inimigo vai fazer? Ele vai lutar para quê? Para quebrar essa fidelidade sua e Deus. Porque tem gente que pensa que Deus ele só quer que você venha para o culto. Não, Ele quer que você viva um culto. Ele quer que esse culto não acabe hoje, vai para a sua casa esse culto. Que esse culto vai para o trabalho amanhã. Que esse culto vai para na escola. Que esse culto aonde você for. Quero que você entenda isso, mas é fácil fugir de uma raposa. Porque a raposa é grande. A raposa é grande, você vê. Que raposa? Às vezes, você está numa fila do banco, vem uma raposa, uma mulherona bonita, bonitona, cheirosa, maquiada. Aí ele manda lá, tem um morenão, loirão, não sei, mas o inimigo ele sabe o que você gosta. O inimigo sabe o teu estilo. Se o inimigo sabe qual é o teu prato preferido, como assim? Sabe? Ele sabia que quando Isaú retornasse à casa, Jacó teria feito uma sopa deliciosa de lentilha. Isaú perdeu a bênção por quê? Por um prato. O inimigo sabe o que você gosta. Ah, irmão. Vou ver você que acha que o inimigo não sabe do que você gosta. O inimigo sabe da tua bebida preferida. O inimigo sabe do teu prazer preferido lá fora. O inimigo sabe, agora é fácil lutar contra uma raposa. Porque ela é visível. Mas o versículo continua: apanhai as raposas e vem, e as raposinhas que desvastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Eu estive analisando, estudando sobre isso. Preste atenção, meu irmão. O texto que lemos fala que o inverno já passou, as flores estão saindo. E eu estive analisando que Israel, quando vem o inverno, fica tudo debaixo de neve. E quando fica debaixo de neve, morre as flores, morre as folhas e fica seco. As vinhas ficam secas. Não tem água potável. Por isso que, olha só como é interessante isso, meus irmãos, que Salomão escreve: cuidado com as raposinhas. Por quê? Porque falta água também nesse lugar. E alimento. E as raposas, elas comem tanto vegetais quanto animais. Pequenos animais, são carnívoros também. Só que nessa passagem que nós lemos, o Salomão está escrevendo, dizendo que é o seguinte: as raposinhas têm que tomar cuidado. Por quê? Porque as nossas vinhas estão em flor. As raposinhas começam a cavar, preste atenção nisso. As raposinhas, elas vão cavando nos pés das vinhas. O que é vinha? É uma árvore que produz uva. Elas vão cavando, até que as raízes ficam expostas e elas vão mordendo as raízes, para que daquelas raízes elas obtenham água. Quem está entendendo? Não, glória a Deus. Às vezes você consegue fugir de uma raposa. Uma raposa que lá do teu trabalho te persegue. Uma raposa que é uma professora má, um professor mau. Uma raposa que é uma vizinha ruim, vizinho ruim. Um irmão, um parente que não presta, porque tem esse tipo de coisa. É fácil você fugir de alguém que está mostrando ser mal para você. E quando o mal vem como uma raposinha? Uma raposinha que vem cavando aos pouquinhos. Uma amiga, uma pessoa que se faz de amiga. Irmão, tem gente
que se achega do teu lado, se fazendo de amiguinha, se fazendo de amiguinho, e vai cavando, e vai cavando. E você vai pensando, esse é meu amigo, essa é minha amiga. Ah não, agora eu tenho um amiguinho, agora eu tenho uma amiga. E vai começando a desabafar. Com é de conhecimento dos irmãos, eu transporto pacientes. E uma paciente um dia desses me disse que ela tinha um esposo e um belo dia uma pessoa se achegou a ela, começou a ser amiga dela, começou a ser confidente dela. Tudo que ela ia fazer, ela falava para essa pessoa, e essa pessoa começou agora a ser lá da cozinha dela, abria, cuidado, não tem gente que não pode sentar na tua mesa. Eu tenho sido enfático dizendo aqui, cuidado que senta na tua mesa. E ela me disse, pastor, você acredita que ela levou meu marido? Raposinhas são demônios disfarçados para cavar as tuas raízes e deixar você desprovida. Você precisa entender isso, igreja. Família é aquilo que é mais sagrado na terra. Família é tão sagrado, mas tão sagrado, que até o próprio Deus desceu aqui na terra para fazer parte de uma. Olha, aleluia, você está entendendo isso, irmão? Agora, uma cobrança de Deus, cuidado com as raposinhas, porque uma raposa é fácil de identificar. E as raposinhas que vêm cavando sem você perceber? Hoje é culto da família, irmão. Estou aqui para abrir os seus olhos. Feche seus olhos só para você entender uma coisa. Faça uma varredura nas suas amizades agora. Você vai detectar uma raposinha na tua vida agora. Uma raposinha que está querendo o teu mal. Mas muitas das vezes você está enganado e você não percebe. Amém? Quem entendeu? Não, glória a Deus. Agora olha para mim. Isso é fácil. Sabe quando as raposinhas elas trabalham muito na vida de adolescente? Você já parou para analisar? Eu quero dar esse testemunho, eu nunca tive esse problema com meu filho. Fui criado no altar do Senhor. Mas eu tive irmãs e irmãos que passaram por isso. O pai estava errado, a mãe estava errada, mas o amiguinho estava certo. Não escuta conselho da mãe, não escuta conselho do pai, não escuta conselho do irmão mais velho, não escuta conselho da irmã mais velha, mas escuta o conselho da raposinha lá na rua. Você está entendendo isso? Ah, mas se teu pai não deixa você fazer isso, não vai na festa desse coroa aí não. É raposa querendo te destruir, é Satanás querendo acabar com a tua vida. Você está entendendo isso, irmão? Olha, mas um dia desse eu vou pegar meus R$2 e vou fugir de casa. Se teu pai, se a tua mãe não é digna de te dar um conselho que te ama, a coisinha na rua nenhuma vai ter essa coisa. Eles dão glória a Deus, você que vai entender, irmão. Abra os seus olhos. Aos casais, homem não tem amiga. Aos casais, mulher não tem amiga. Quer ter um amigo? Teu marido. Quer ter uma amiga? Tua esposa. Não existe essa história de amizade entre homem e mulher. Minha esposa fala que eu sou grosso.
Sou também fisicamente, mas quando eu estou no trabalho ou aonde eu ando, pelo fato de há mais de 30 anos aqui na cidade, pregando o evangelho, trabalhando como servidor há alguns anos, as mulheres vêm querendo ter intimidade. Eu só faço assim com o braço. Eu não tenho nenhuma intimidade. E quer ter intimidade nem com a tua esposa. Quer ter intimidade nem com o teu marido. Os olhos. Quando vier alguém com um papinho dizendo que teu pai e tua mãe está errado, é o quê? É raposinha. É demônio. Pode falar, é demônio. É demônio. É demônio. É demônio. Porque Satanás se opõe contra aquilo que é Deus.